Boa tarde, crianças. Hoje temos aula de geografia. Pegue seu livro da Akpalô e acompanhe aí as atividades. Hoje serão da página 29 até a página 33, crianças. Então acompanhe a leitura. Nosso tema é fotografias e croquis. O que são croquis? Croquis é um tipo de mapa, é um tipo de esboço que nós fazemos na geografia, é usado para representar um espaço, representar um lugar. Geralmente, ele não tem um formato padrão, né? Mas tem algumas dicas que nós podemos seguir para fazer um bom croquis, porque o croquis ele pode orientar uma pessoa a chegar a algum lugar. Ele vai especificar o caminho de um lugar ao outro. Pode ser um rascunho feito à mão, por exemplo, da minha casa, um rascunho da minha casa, do caminho da minha casa até a escola. Eu vou representar num papel, mesmo sem eu saber desenhar bem, mas eu vou tentar fazer ali a representação do caminho. A rua, qual rua eu devo pegar, nomear o caminho com o nome da rua, o nome dos comércios que ficam pelo caminho, para que sirva de referência para orientar uma pessoa, para representar a pessoa olhar e ver, olha, é longe a casa, não, é perto a casa da escola. A pessoa vai observar e ela vai ter uma base da realidade ali, daquele espaço. Tá? Então, vamos fazer a leitura bem rápida aí, para o nosso vídeo não ficar tão longo, tá? Observe agora, aí na página 29, essa leitura. Fotografias e croquis. Observe agora a fotografia de uma paisagem, sua representação por meio de um desenho. Temos uma fotografia aí e um desenho, que é o croquis. Que informações podemos obter dos dois tipos de imagens? Você consegue relacionar tanto na fotografia quanto no desenho os elementos que compõem a paisagem? Sim, né? Se você olhar bem aí, você consegue observar bem que o croquis representou bem minuciosamente o espaço da foto, né? Que essa aqui é a foto e esse aqui é o croquis, esse aqui é o desenho. Só que esse desenho foi feito aqui, ele foi um desenho muito bem feito, tá? E aqui nós temos até a legenda da foto, tá? Então, seguindo em frente, nós temos a leitura ainda para fazer. Vamos lá, na página 30. O desenho da página anterior é um croquis. Isto é, um esboço, um desenho simplificado usado para representar um lugar, uma paisagem ou um caminho. Os croquis podem variar em relação ao tipo de visão apresentada e à técnica de quem fez o desenho. Apesar de o croquis ser simplificado, sua elaboração deve obedecer a algumas regras. Conheça algumas delas e confira nas imagens. Então, crianças, a primeira dica é utilizar símbolos, cores ou traços que representem a realidade do lugar. Ou seja, por exemplo, se eu for fazer o meu caminho daqui até a escola, eu vou ter que colocar a minha casa, né, fazer o desenho da minha casa, pintar na cor que é a minha casa, usar um giz de cera, um lápis de cor, uma tinta guache, que represente a cor da minha casa. E traçar a rua, né? Pelo caminho eu vou colocar alguns pontos de referência, não vou fazer todas as casas que levam até lá, mas eu vou colocar os pontos. Por exemplo, posto de gasolina. Antes de chegar na escola tem um posto de gasolina que eu passo por ele. Mas aí eu desenho a rua e coloco o nome da rua também pelas quais eu vou passar. E pinto também a rua, de qual cor. Se a rua é asfaltada, eu vou colocar uma cor preta, né, criança? E aí desenho o posto, coloco lá. Se ele for mais longe, eu vou colocar mais longe da minha casa. Se for mais perto, eu coloco mais perto da minha casa. Assim eu vou mediando o croquis para que a pessoa que olhar possa ter uma orientação para ir sair da minha casa e chegar até a escola onde eu estou, tá?
Aí manter a posição dos elementos, que foi isso que eu falei agora, né? Se for algo que fique longe do lugar onde eu quero, eu vou colocando uma distância maior. Se for perto, eu coloco bem pertinho. Manter a proporção quanto ao tamanho. Se for uma casa grande, se for um prédio, eu faço maior que as outras. Criar um título, né? Colocar lá o nome, né? Para representar a realidade. Caminho da casa da professora Rosemary até a escola. Pode ser, digamos que fosse assim, se eu fosse fazer o croquis do meu trajeto de casa até a escola. Observe agora o croquis elaborado por uma comunidade indígena, Chavante, para representar a aldeia em que vive. Aí você tem aí um croquis, ó. Olha como eles representaram. Você observa que eles colocaram aí muito a cor terra, né? Porque deve ser toda limpa essa região aqui, olha, esse aberto aqui é onde fica uma aldeia, né? Olha, você observa aqui as ocas, né, de 2 a 2 reunidas, é a forma de organização deles lá. E uma é separada, deve ser a do pajé que fica, né, do cacique, que fica separada. E em volta você vê que tem uma vegetação, olha, tá vendo aqui de verde? Isso aqui deve ser vegetação. Aí você vê muito assim, essa parte aqui meio cor de terra, é porque eles limpam bem, tiram todo o mato e fica só aquele chão. Não é asfaltado, não é feito uma calçada, não é nada disso. Então é direto no chão, por isso eles tentaram representar com essa cor. Aí você tem uma base de como é. E tem todo aí o caminho, se você olhar com atenção, você vê o trajeto, o caminho, a rua, o caminho para chegar até a aldeia. Tá vendo assim, esses espaços são os caminhos. E aí é uma orientação. Quem quiser ir lá pode pegar esse mapa e já fica tendo uma ideia de como chegar até o lugar, tá? Então, crianças, aí a seguir nós já temos um exercício para fazer. Na página 31, cartografar. Os croquis também podem ser elaborados para facilitar nossos deslocamentos. Observe o croquis que Lucas fez indicando o caminho para ir do campo de futebol até a moradia dele. Então, Lucas fez aqui um croquis, crianças, ó, do campo de futebol até a casa dele. E ele representou aqui o trajeto dele através das setinhas, tá vendo? E aí ele colocou, olha, o campo e alguns pontos de referência do lado direito e do lado esquerdo. E aí você observa e vai responder as questões. 1. Quando segue em direção à sua moradia, o que Lucas observa? Do lado direito, na letra A, do lado direito, o que é que Lucas observa? Aí você vai olhar lá no croquis, que é uma espécie de mapa. Aqui, né? Você vai observar o que tem do lado direito e o que tem do lado esquerdo. Letra B, do lado esquerdo, o que é que observa? Você vai verificar aí. Questão 2. Na questão 2, que elemento pode ser indicado como referência por estar em frente à moradia de Lucas? Se você observar aí, na moradia de Lucas, o que é que você vê bem em frente à moradia dele? Uma sorveteria, né, crianças? Então, ela é o ponto de referência da casa dele. Questão 3, assinale com setas outro caminho possível para chegar até a casa, a moradia de Lucas. Circule nesse caminho um elemento que está do lado esquerdo e que pode ser utilizado como referência para indicar a localização da casa de Lucas. Então, aí você vai observar, não pode ser o mesmo caminho, você vai ver outro caminho que possa levar até a casa de Lucas, a moradia de Lucas, e também representar com as setinhas, tá? Pode ser, aí você vai ver. E não esqueça de colocar o ponto de referência do lado esquerdo, que tá aí, já tem aí, você vai ver qual é e colocar o nome aqui na sua resposta, tá? Na questão 3. Aí na página de número 32, você vai, não tem uma atividade, mas você vai pular. Não é para realizar essa atividade, porque ela é para quem está em sala de aula com o professor, com os colegas. Então, não vamos fazer. Vamos para a página 33, né, que tem aí, questão 1. Observe a fotografia e responda as questões. Aí tem uma fotografia aí bem legal para você ver, bem grande, que dá para observar bem. E aí vem a questão 1. Onde a paisagem da imagem está localizada? Já falei para vocês
que a legenda indica o lugar e o ano onde foi batida a foto, onde foi tirada aquela foto. Então, você vai ler aí a legenda e responder a questão. Letra B. Quando essa paisagem foi fotografada? E também está na legenda, que eu já disse para você onde fica a legenda em letras pequenas, né? Então, você vai observar. Na questão 2, vem, agora é sua vez de fazer o croquis da paisagem apresentada. Use uma folha avulsa, ou seja, um papel solto, e lembre-se que você deverá usar desenhos, símbolos ou cores para representar o que foi fotografado. Depois de pronto, mostre seu trabalho para os colegas. Você vai fazer um desenho, um croquis da localização aí, da sua casa, criança, porque da escola fica difícil. Tem criança que nem sabe onde é a escola porque nós não tivemos aula presencial. Então, eu quero que você faça um croquis aí do lugar onde você mora. Você vai colocar a rua e tentar fazer o croquis. Coloque a rua, as casas que ficam em volta, o número, tudinho indicando onde é a sua casa. Tente fazer o melhor que você pode, represente com as cores certas e faça da melhor forma. Vamos ver se, caso eu quisesse ir na casa de um de vocês fazer uma visita, eu conseguiria pegar o croquis e me orientar bem. Talvez até fique difícil, né, crianças? Porque eu não conheço muito bem o bairro de cada um de vocês. Mas vamos lá, faça a atividade e eu quero o desenho que você bata a foto e poste no nosso grupo para os colegas verem o seu desenho, o seu croquis, tá bom? Capriche!